Olá pessoal, nós estamos aqui em mais um evento do Wealth Planning da Galápagos Capital. Trouxemos hoje como nossa convidada especial a doutora Ana Cláudia Utume, sócia do escritório Utume Advogados. E a nossa ideia hoje aqui é falarmos um pouquinho sobre as mudanças trazidas pela Lei 14.754, né, posterior agora às declarações de imposto de renda, e também falarmos um pouquinho sobre as propostas de mudança que existem hoje, tramitando no nosso Congresso, relativas ao ITCMD, especialmente Previdência, enfim, holdings patrimoniais, etc. Então vamos começar. Muito obrigada pela presença, Ana. Eu que agradeço a oportunidade. A gente pode começar a primeira pergunta falando um pouco sobre as mudanças trazidas pela 14.754, os nossos clientes com estruturas de controladas no exterior, né? Quem fez eleição de transparência ou deixou, enfim, na opacidade, pessoas que fizeram atualização através da ABEX ou não. Enfim, hoje, passado tudo isso, quais seriam os pontos principais de atenção que os clientes têm que ter com relação às suas estruturas no exterior? Bom, passada a fase de escolher como na regra geral, né, que a gente vem chamando de opaca, ou na transparência fiscal e atualização, só antes de falar disso, acho que só um panorama, o que a gente tem visto no mercado é que provavelmente mais de 90% das famílias acabaram elegendo a regra geral, o que significa que o imposto vai ser pago sobre o lucro anual, né, sobre o lucro anual contábil, independente da distribuição, né? E o outro ponto é que na questão da ABEX, da atualização dos ativos, nós notamos, e isso é impressão compartilhada aí por outros players do mercado, que houve uma baixa adesão. Acho que a maior parte das famílias acabou olhando a diferença entre o 8% e o 15%, que é a alíquota normal, sobre os lucros já acumulados e sobre a variação cambial já acumulada, e entenderam que, olha, quando eu tiver um evento que gere tributação da variação cambial, eu prefiro pagar imposto de renda sobre ganho de capital, né, de 15 a 22,5, mas 15 até 5 milhões de reais de ganho. Quando isso acontecer, e no lucro acumulado também vou pagar 15% quando eu distribuir. Né? Então a gente notou essas duas coisas. Acho que o primeiro ponto que a gente está olhando com as famílias é o seguinte: na Lei 14.754, seguindo o exemplo do que acontece com empresas brasileiras que têm investimento no exterior, cada entidade é uma caixinha separada. Eu não posso mesclar resultado da entidade A com o resultado da entidade B. Com isso, o primeiro ponto de atenção é olhar se eu não estou com estruturas demais que possam ser consolidadas. Porque se eu tenho lá 3 empresas, empresa A, B, C, né, a C tem um prejuízo, eu vou pagar imposto na A e na B e não vou compensar o prejuízo de C. O prejuízo de C eu só vou compensar com lucros futuros de C. Ao passo que se eu tiver uma única entidade, né, eu já consolido, já faço essa compensação internamente. Então, acho que esse é o primeiro ponto aí de atenção. Né? O segundo ponto também de atenção é quem elegeu a transparência ou quem tem aplicação financeira direto na pessoa física, precisa lembrar que o controle é bastante rigoroso. Eu tenho que controlar cada um dos cupons que caem na conta, cada vez que eu troco de ativo, qual é o ganho ou perda, né? É uma apuração anual, mas é uma apuração que vai considerar cada um dos eventos de liquidez que eu tive ao longo do ano. É um gerencial bem feito para quem está na física. E não adianta a gente ir tentar fazer esse gerencial só em abril do ano que vem. Claro. Eu preciso ir acompanhando isso ao longo do ano. Né? O imposto de renda, seja no opaco, seja no transparente, vai ser pago ano que vem no prazo da declaração, que vai ser abril ou maio. Né?
Mas esse controle todo de aplicações financeiras, seja para entidades que ficaram transparentes, sejam para as aplicações financeiras diretas, eu tenho que fazer ao longo do ano. Eu não posso esperar chegar lá em março, abril, né, para fazer essa apuração. Buscar essa apuração toda vai ser confuso, né? Exatamente. Então, acho que seriam esses 2 pontos de atenção esses fundamentais. Pontos são fundamentais. Eu queria aproveitar, então, antes de fazer uma pergunta. Nós temos a maior parte das pessoas com entidades controladas no exterior, que são PICs, empresas, etc. Mas a gente tem as estruturas de fundos também, né? E com relação a esses fundos, que às vezes envolvem vários membros de uma mesma família, etc. Como é que você tem visto ser o entendimento em relação ao pagamento de imposto nesse caso específico, né? Como é que isso entra dentro do cálculo do NAV do fundo lá fora? A gente sabe que isso é um ponto que está sendo discutido. Qual seria a sua opinião em relação a isso? Bom, se eu tiver controle do fundo ou controle sobre uma classe de cota do fundo, né, isso vai ser tratado como uma controlada no exterior. Então, em relação à questão de fundos familiares, o que a gente está olhando é o parentesco. A gente tem um caso, por exemplo, de uma família que são 8 membros no fundo, 8 cotistas no fundo, que são primos. Então, sendo primos, já são parentes de 4º grau. Sendo de 4º grau, nenhum deles tem o controle do fundo. E não é um fundo com classes de cotas que o patrimônio é segregado, né? É um mesmo patrimônio para todo mundo, uma mesma carteira para todo mundo, e a questão é que são 8 cotistas. Esse caso, por exemplo, a nossa opinião foi que se trata de uma aplicação financeira direta na pessoa física e não de uma controlada no exterior. Isso faz com que essa família não tenha que pagar imposto sobre a valorização do fundo ano a ano, apenas sobre o lucro, mas somente quando ele fizer o resgate. Então, eu preciso também olhar se esse enquadramento como controlada, se for um fundo, se for uma partnership, não importa a estrutura jurídica que eu estou usando. Se é um patrimônio sobre o qual eu tenho aí o controle, né, que eu tenho o controle junto, né, com outras pessoas, aí eu tenho que tratar como controlado, o que significa que eu tenho que pagar imposto sobre o lucro contábil em 31 de dezembro de cada ano. Aliás, eu calculo, né, o ano calendário e vou recolher quando eu for fazer a entrega da declaração. Tá certo. E nesse sentido de estruturas outras, né, que não sejam a estrutura da PIC fora do Brasil, a gente tem algumas situações, por exemplo, dos AMCs, né, que são aqueles certificados, enfim, que tem lá o seu próprio ISIN number, então seriam equiparados a, enfim, a um investimento, né, quer dizer, a um tipo de investimento e não exatamente a um fundo. Como é que você vê isso diante da 14754? Isso aí, esse tipo de estrutura, não sei bem se a gente pode chamar de estrutura, mas seria também descaracterizada caso exista o controle? Isso pode ainda servir como uma forma de investimento de parte do patrimônio, sendo considerado, por exemplo, como um ativo? Eu não sei se essa conversa já veio, né? Isso, especificamente os AMCs não foram contemplados expressamente. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Olha, se eu tenho um papel que reflete uma carteira, né, e eu comprei o papel e a carteira está lá estática, eu não interfiro na carteira, eu entendo, ainda que o gestor possa fazer alterações na carteira que aquele papel, né, mimetiza ao longo dos anos, se eu não estou fazendo qualquer ato de gestão daquela carteira que suporta aquele papel, eu entendo que é só uma aplicação financeira. A partir do momento que eu tenho algum poder discricionário, né, de fazer, de determinar aí
quais são os investimentos, de determinar o resgate da aplicação A e fazer a aplicação B. Aí eu estou no campo do risco, em que sim, o fisco pode entender isso, né, como uma maneira de tentar burlar o conceito de controlada e dizer, olha, na verdade isso daqui não é investimento num bond, né? É um investimento numa carteira que você tem discricionariedade e que você tem controle. Então isso seria controlada. E é interessante porque na instrução normativa, por exemplo, eles colocaram nesse sentido, né, de carteira controlada, instrumentos de seguro do exterior, que muitas vezes, como lá fora do Brasil, o seguro ele pode ter um componente de acumulação muito grande, eu posso ter discricionariedade do que vai ser feito com aquele percentual, né, de acumulação. E isso está na instrução normativa expressamente que o seguro sobre o qual eu tenha aí discricionariedade, que eu tenha poder sobre a carteira, tem que ser tratado como uma controlada. Então, para fazer isso também com títulos, né, que refletem uma carteira, e se eu tenho aí algum tipo de ingerência sobre essa carteira, uma vez que eu fiz uma aplicação, aí tem o risco. Eu falo uma vez que eu fiz a aplicação, porque, claro, antes de aplicar, eu estou olhando as características de cada um dos papéis e vou escolher. Né? Vou escolher se eu vou correr risco de ação, de bond, de 60% de bond, 40% de ação, eu vou escolher. Mas uma vez que eu apliquei, né, se essa carteira, vamos dizer, essa carteira vai mudando ao longo dos anos, porque eu peço para mudar, eu estou no campo do risco. Entendi. Então, na verdade, a gente está falando aqui do conceito de controle sempre, né? É isso que importa. No caso do fundo, no caso do papel, existe o controle, existe o poder discricionário, existe a decisão do investidor. Nesse caso, você enfim, estaria enquadrado na regra e não teria o diferimento. Você falou agora do seguro, né? Eu ia te fazer essa pergunta depois. Algumas pessoas também têm comentado sobre seguro. A gente sabe que o life insurance fora do Brasil tem uma questão regulatória, né, com o Brasil em relação a você não comercializar. Como é que você vê essa questão do seguro de vida, né, da opção de um indivíduo brasileiro fazer um seguro de vida fora, ou às vezes até o que é oferecido para ele é um seguro na própria estrutura que ele tenha? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, primeiro que a lei de seguros proíbe brasileiros de fazer seguro no exterior se a mesma cobertura está disponível em seguradoras brasileiras. Né? Se eu quiser fazer um seguro que não tenha cobertura aqui, eu vou na SUSEP, apresento o que eu quero, a SUSEP vai consultar seguradoras brasileiras para confirmar que ninguém faça, para daí me autorizar a fazer um seguro no exterior. Então, na prática, acaba que eu não posso fazer, né? E a questão é que muita gente tem seguro no exterior. Quais são os cuidados? Primeiro, quando a lei tributária fala que é isento do imposto de renda, né? A indenização do seguro paga pela morte do segurado, o entendimento de indenização do seguro não envolve a parcela de acumulação. A parcela de acumulação é um patrimônio meu, que eu dou para a seguradora e que é repassado para minha filha. Então, não é uma indenização da seguradora. Né? Então, acho que essa é a primeira distinção. A parte seguro isenta de imposto no Brasil, né, não é o valor integral. Tanto é que no passado houve tentativas, né, de falar, bom, eu tenho lá 5 milhões de dólares que não estão na minha declaração, eu vou fazer um contrato de seguro, né, de 5 milhões e meio, né, e aí, na minha falta, por milagre, meus filhos recebem 5 milhões e meio, entre aspas, regular para fins fiscais. Não é assim. Né? Então, acho que essa é a primeira distinção. Segunda distinção, fora do Brasil, o percentual que você precisa ter de risco para ser um contrato de seguro é muito pequeno. Então, você pode ter lá uma apólice de seguro
que é 99% acumulação, 1% risco. Né? Essa parcela de acumulação é justamente o que pode ser pego pela lei das controladas, da lei da tributação do investimento no exterior. Né? Se eu posso direcionar quais investimentos vão ser feitos com a minha parte de acumulação, mesmo estando embaixo do contrato de seguro, mesmo o contrato de seguro sendo ilegal no Brasil, porque a lei de seguros diz que eu não posso fazer. Mesmo assim, para fins fiscais, vai ser tratado como uma controlada no exterior. E aí você vai falar, mas espera aí, você vai tratar como uma controlada algo que é ilegal, vamos dizer assim, né? Mas é que do ponto de vista tributário, não importa se a origem do recurso é lícita ou ilícita, se eu tenho renda, eu tenho que pagar imposto de renda. Então, o conceito, né, do seguro ser proibido, né, a 14754 não leva em conta. Não leva em conta porque a questão é o seguinte, se tiver problema com o contrato de seguro, a SUSEP que vá atrás. Vai né? atrás e vai resolver. Ou seja, o Ministério Público que vá atrás. Então, esse é um ponto importante. E também a questão de ter seguro da estrutura, né? Eu tenho uma PIC, faço um seguro, o seguro supostamente é da PIC, mas eu sou o segurado e as minhas filhas são as beneficiárias, né? Também pode ser, não dá para dizer que juridicamente é super tranquilo, não, ótimo, é a solução. Por quê? Porque também pode ser interpretado como eu utilizar um instrumento lícito para atingir algo que a lei me proíbe. Então, que é o diferimento. Que é o diferimento e o próprio contrato de seguro. Né? Também. E o próprio contrato de seguro. Então, assim, não é uma coisa que fala, não, pode ir tranquilo que... É uma zona mais do que cinzenta. Uma zona cinzenta, né? Então, agora, se eu tenho seguro de acumulação, apesar do risco securitário, né? E eu só coloco o meu perfil, conservador, moderado, agressivo, aí eu entendo que eu não estou interferindo na carteira, eu não estou interferindo na gestão da carteira. É a seguradora que vai olhar e vai falar, bom, para esse que é conservador, vou colocar títulos governamentais AAA. Né? Para esse que é moderado, eu vou colocar lá 10% de ação, vou colocar bonds de empresa, vou colocar outras coisas. Então, se eu não tiver ingerência sobre as aplicações, aí eu entendo que não enquadra, né, no conceito que é trazido implícito na lei e explícito na instrução normativa, que é a questão de um contrato de seguro poder ser uma entidade controlada. Entendi, tá certo. E eu queria te fazer, então, aproveitando aqui o assunto da 14754, uma última pergunta para a gente depois passar para o ITCMD. Eu sei que é um assunto muito amplo, a gente poderia falar aqui muitas coisas sobre ele, mas eu vou falar, eu acho que do ponto, talvez de um dos pontos mais importantes, que é, enfim, a lei trouxe o trust, né, para a conversa, né, e colocou ali expressamente o trust revogável, irrevogável, como é que está sendo tratado. A gente sabe que esse é um conceito, né, ainda, enfim, um conceito complicado na nossa legislação, porque não temos, né, o Instituto do Trust, mas do ponto de vista fiscal ele está tratado dessa forma. E eu sei que muitas, enfim, discussões vão acontecer a partir daí, principalmente no que diz respeito a trusts anteriores, né, já existentes, irrevogáveis, nos quais não só não tenha conhecimento do trust, como não tenha, por exemplo, a possibilidade de disponibilidade daquilo, né, para poder fazer um pagamento de imposto eventual. Existe já uma conversa sobre isso? Como é que você vê, né, o lado de lá, a Receita entendendo já essa parte, ou ainda não? Isso vai ser muito caso a caso. Bom, o assunto do trust, acho que de fato a gente tem que dividir entre os novos trusts e os trusts existentes. De maneira geral, eu gostei da opção da lei, tá, de tratar o trust, de dizer que eu vou desconsiderar o trust para fins tributários.
A questão do trust é identificar se quem tem que pagar imposto é o beneficiário ou é o instituidor. Então, esse é o ponto-chave aí dessa regulamentação, mas eu gostei da neutralidade fiscal do trust, porque aí eu consigo usar o trust como instrumento de planejamento sucessório propriamente dito, né, sem me preocupar com as questões tributárias. Agora, durante a tramitação, né, do projeto de lei que resultou na 14754, a gente tinha pleiteado para o Ministério da Fazenda, para a Receita Federal, que fizesse uma distinção entre os trusts existentes e os novos. Por quê? Porque em trust existente, que seja irrevogável, e detalhe, trust irrevogável não são só aqueles que nasceram irrevogáveis. Pode ser um trust que nasceu revogável, mas os instituidores já faleceram. Faleceram e se tornou irrevogável. E aí se torna irrevogável, né? E por quê? Justamente não se tinha essa preocupação, uma coisa muito comum nos trusts das famílias brasileiras é uma trave etária. É assim, dizer, olha, o herdeiro, o beneficiário só vai ter acesso aos recursos aos 35 anos. E aí, mesmo a lei dizendo, olha, manda uma carta lá pro trustee, fala pro trustee que ele tem que te dar dinheiro para pagar imposto. Se não tiver na cartilha lá do trustee, né, se não tiver no Deed of Trust, ou no Declaration of Trust, ou no Letter of Wishes, que pode ser liberado dinheiro para pagar impostos, não vai ser liberado. Né? Não vai ser liberado. E aí, a questão que eu vejo é a seguinte, eu não acredito que o fisco vá ser compreensivo a ponto de dizer, puxa vida, realmente, olha, quando o seu avô deixou o recurso para você e disse que você só podia acessar os 35, ele não estava imaginando essa lei, então não tem problema, não precisa pagar. Eu acho que não vai ser assim. Porque se você for olhar a legislação de trust, eles não distinguiram entre trust revogável e irrevogável, entre trust existente e trusts novos, né? De tal maneira que eu acredito que eles vão exigir. Só que também eu acredito que se eu consigo demonstrar que aquele dinheiro de fato estava indisponível para mim, né, eu entendo que eu conseguiria, em juízo, mostrar que eu não tinha disponibilidade da renda. E se eu não tenho disponibilidade da renda, eu não posso ser cobrado de imposto de renda, né, mas teria que ser uma briga. Né? Agora, para os novos trusts, eu acredito que é bastante interessante o fato de ser neutro, porque aí eu posso estabelecer, claro, olhar, sempre colocar agora no trust que o trustee, se o beneficiário precisar de dinheiro para pagar imposto, tem que liberar. Tem que liberar. Mas eu posso fazer um planejamento sucessório efetivo. Eu concordo e eu acho que teve uma outra coisa boa, porque existia uma dúvida com relação à tributação dos, né, enfim, do que você recebe de um trust. Tinha até, acho que se não me engano, uma consulta, uma solução de consulta que falava de 27,5 para tudo. Para tudo, que era um grande absurdo, mas estava lá. Então, eu acho que eu concordo que nesse sentido solucionou pelo menos essa parte, né? Então, então assim, passando agora para o próximo assunto, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse projeto de lei. Tem um projeto de lei 108, né, agora de 24, que ainda não foi aprovado, então a gente tem que fazer essa ressalva. O texto pode mudar, pode não ser aprovado, não é nada que, enfim, esteja em vigor no momento, mas a gente sabe que existe toda uma conversa de mudanças em relação ao TCMD, especialmente em relação à Previdência. Inclusive, a primeira pergunta que eu te faço sobre a Previdência é o seguinte, ITCMD com relação à Previdência, planos de Previdência, VGBL, PGBL, estados diferentes, se você puder dar só uma resumida, eu sei que a minha pergunta é difícil porque esse assunto é vasto e cada estado trata de uma forma diferente, mas existe aí uma questão com relação à interpretação, se incide ou não incide o ITCMD. Como é que você
O que você pode nos dizer sobre isso? Se a gente começar pelo Estado de São Paulo, né? O Estado de São Paulo, há 3 anos atrás, eles tentaram alterar a lei paulista para incluir planos previdenciários na base de cálculo do ITCMD. Não conseguiram aprovar na Assembleia Legislativa. Então, a Assembleia Legislativa rechaçou isso. Só que vários estados têm na legislação que plano previdenciário está, sim, na base de cálculo do ITCMD. E o Supremo Tribunal Federal está pendente de decidir se plano previdenciário entra ou não na base de cálculo do ITCMD, né? E os estados, o que eles vêm entendendo? Vêm entendendo o seguinte, olha, o ITCMD não deveria incidir sobre o plano previdenciário que seja complementar à previdência pública. O que significa isso? Significa que é um plano previdenciário que, quando eu aposentar, ele vai começar a me pagar lá a mesada ao longo dos anos, ao longo do tempo que tiver dinheiro lá, né? Então, ou seja, e no final das contas, poucos planos previdenciários que as famílias fazem tem trava para você resgatar o recurso. Né? Não tem essa trava de que, olha, mês a mês, o plano vai dar, no máximo, R$10.000 por mês, por exemplo. Né? Não tem essa característica de complementar a Previdência. Por que não tem a característica complementar à Previdência? Os estados não se conformam de ser um patrimônio financeiro fora da base de cálculo do ITCMD. Então, eles não consideram isso um plano previdenciário complementar à Previdência Pública. Então, essa é a base. E, principalmente, porque também, muitas vezes, você tem certos abusos, né? Então, o sujeito que pega 90% da liquidez, coloca num VGBL e diz que, olha, esse VGBL não tem ITCMD. Então, tem essa questão de parte a parte. E essa preocupação foi, inclusive, parar na SUSEP. Tanto é que a SUSEP colocou um limite para que as famílias invistam em VGBL. Então, justamente para não deixar essa questão tão aberta, a SUSEP veio e falou, não, 5 milhões. Isso foi recente. Né? Recente é o limite. Né? Por quê? Porque justamente o plano previdenciário, um VGBL, ele difere o imposto de renda, né, que começa em 35 e vai até 10, dependendo dos anos de investimento. E ainda por cima tem a questão do ITCMD. Então, a hora que junta essas duas coisas, de repente o plano previdenciário ficou super interessante. Super interessante. Foi uma alternativa, digamos assim, para onde muitos correram. Né? Exatamente. E aí foi feita essa trava. Então, assim, está sim na mira dos estados. Alguns estados já regulamentaram, já tem essa cobrança, mas se vier por lei complementar, que o projeto de lei que está em tramitação, o 108, é um projeto de lei complementar. Lei complementar é uma lei nacional. Né? Aí vai ser difícil contestar, até porque a maior parte dos planos não tem a característica de complementar a previdência social. Então, vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal vai falar a respeito, mas, assim, os estados, vamos dizer, têm uma certa razão em estar buscando esse patrimônio. Tá? Eu entendo que não deveria incidir, que é um patrimônio segregado, que, inclusive, o PGBL tem natureza de previdência privada complementar, o VGBL tem uma natureza de contrato, inclusive de seguro, tem uma natureza diferente, então eu entendo que não deveria incidir, mas não é totalmente sem sentido a argumentação dos estados. Principalmente com esse limite, né, que aí eu acho que, enfim, fica mais razoável esse entendimento. Como você falou, você pegar todo o seu patrimônio e colocar e não ter a incidência, talvez tenha um argumento aí um pouco mais forte. Mas a gente vai fazer um exercício aqui de imaginar se o PL 108 fosse aprovado hoje do jeito que está, né, o que mudaria? Então, a primeira mudança é que poderia passar a incidir o ITCMD sem nenhum tipo de discussão mais sobre os fundos, enfim, com relação aos fundos de previdência.
Então, e inclusive, essa questão, tem que lembrar o seguinte, eu tenho a lei complementar, que é a lei nacional, e para fazer a incidência, os estados teriam que editar leis estaduais, né, determinando a nova incidência. Então, não é uma aplicação automática da lei complementar a um determinado estado. Tá. E aí você tem todo um princípio de anterioridade, quer dizer, tem um tempo aí de... Enfim. A outra pergunta é que, assim, eles colocam nesse projeto de lei que os planos existentes há mais de 5 anos, eles fazem essa ressalva, né? Eles estariam fora dessa regra. Então, como é que na prática isso poderia acontecer, né? Quer dizer, daí você tem planos que são existentes há mais de 5 anos, mas você pode eventualmente fazer aportes depois. Isso na prática não vai ser possível? Como é que vai ser feita essa segregação? Você acha? Muito provavelmente as seguradoras vão segregar esse patrimônio para um plano, vamos dizer, para uma conta diferente, ainda que seja o mesmo tipo de VGBL, por exemplo, provavelmente eu vou ter a conta VGBL1 e a conta VGBL2 para poder identificar o que na data da publicação da lei complementar tinha mais ou menos 5 anos. Do que 5 anos. Né? E eles também, acho que estão tentando mudar a parte, enfim, o recolhimento, né? Quem é responsável pelo recolhimento? Isso ficaria a cargo também da instituição financeira? Isso também você vê como uma... porque hoje em dia o recolhimento é do próprio contribuinte. É pelo beneficiário, né? O recolhimento do ITCMD é pelo beneficiário, né? A menos que se trate de uma transferência patrimonial que a lei determina que é no estado no caso de doação, né? Se eu faço uma doação em dinheiro, eu estou no estado de São Paulo, faço uma doação para minha sobrinha que está no estado do Rio de Janeiro, a lei hoje já fala que doar dinheiro, né, tributa-se no estado de origem. Então, aí eu, como doadora, é que vou recolher o ITCMD. Mas, regra geral, é sempre o beneficiário a recolher. Eu não tenho hoje, fora essa questão de beneficiário fora do estado, situações de retenção na fonte de ITCMD. Não existe. Só que a retenção na fonte é um sistema muito eficiente, porque você coloca um terceiro que não tem interesse financeiro nenhum em deixar de pagar o imposto, né, para pegar aquele dinheiro e entregar para o fisco. Então, para o fisco é muito fácil. Então, eu não duvido que na legislação final possa ter que no plano previdenciário, quem vai fazer o recolhimento seja uma retenção na fonte, algo assim. Isso mudaria. E, Ana, uma outra pergunta seria em relação a imóveis e holdings patrimoniais, valor de mercado, enfim. Como é que hoje é a regra, enfim, do ITCMD nesse caso, né? Porque a gente estava falando agora há pouco sobre isso. Existem, enfim, talvez aqueles mitos em relação ao valor, no caso, apenas ao valor de custo, né, das cotas da holding, as holdings serem transferidas para os herdeiros, as cotas das holdings com o pagamento do ITCMD apenas sobre o valor de custo. A gente viu aí o Estado de São Paulo fazer uma campanha de fiscalização com relação a isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de como é que é feita a avaliação do bem, né, do ativo, seja ele imóvel ou cota de uma holding. Bom, vamos lá. A legislação do ITCMD hoje, tá, independente do PLP, do PL. Ela já traz que a base de cálculo do ITCMD é sempre valor de mercado. Então, se eu estou falando do imóvel, é valor de mercado de imóvel. Alguns estados, como São Paulo, têm, inclusive, a sua própria tabela de valores de imóvel. Né? Então, mas é valor de mercado. E as leis estaduais, em geral, elas falam, se for empresa, em não havendo valor de mercado, eu admito o valor de patrimônio líquido. Não é exatamente o custo da pessoa física, mas é o patrimônio líquido. Só que o que acontece?
Como os estados sabem que muitas vezes eu tenho holdings imobiliárias, né, uma boa parte dos estados acaba fazendo a avaliação dos ativos da empresa para saber se o patrimônio líquido reflete o valor de mercado. Né? Então, por exemplo, o estado de Minas Gerais tem uma regra que fala que se eu capitalizei numa empresa imóveis há menos de, acho que 3 anos, se eu não me engano, você tem que declarar o valor de cada imóvel capitalizado, valor de mercado, ainda que eu tenha capitalizado a valor histórico. Né? Então, dizer que eu vou constituir uma holding, que eu vou pegar minha carteira de imóveis e aí meus herdeiros vão economizar uma fábula de TCMD, não é verdade. E aí tem uma questão que, na maioria dos estados, eu levo a lista de ativos para o estado, mostro qual é o valor que eu entendo que aqueles ativos têm. O estado olha e volta para mim com a avaliação do estado e com a guia para recolhimento. O estado de São Paulo não faz isso. O estado de São Paulo fala, faça uma declaração de TCMD com os valores que você entende e me pague já o ITCMD. Só que isso não impede que depois o estado de São Paulo, dentro de 5 anos, vá fiscalizar para ver se ele está de acordo com os valores que eu coloquei. Então, se eu tenho uma holding patrimonial que tem lá dentro imóveis que valem, 100 milhões de reais, e a holding patrimonial tem um patrimônio líquido de 5 milhões de reais, paguei ITCMD sobre 5 milhões. Amanhã ou depois, o fisco pode vir revisitar e dizer que eu tinha que pagar ITCMD sobre 100 milhões? Tem uma questão aí importante que, como a legislação fala que a base é valor de mercado, teria um espaço aí para discussão, não seria uma coisa que dá para falar, não, é tranquilo, é só patrimônio líquido, a gente ganha em juízo. Não dá para assegurar isso, porque se o patrimônio líquido não reflete o valor de mercado, né, aí a gente tem um risco. Pode ter uma discussão e um problema. Exatamente. Com o fisco. Então, na sua opinião, em que casos a holding patrimonial... Porque, assim, a gente está falando... muita gente via, né, a organização através de holding patrimonial como uma forma de você ter um benefício fiscal em relação a um ITCMD mais baixo, né? Quer dizer, incidente sobre uma base mais baixa. Então, partindo do pressuposto que isso, né, passa, né, a não ser mais verdade, em que casos você ainda vê como interessantes para uma organização familiar com a holding patrimonial? Carteira de investimentos de aluguel, por exemplo. De imóveis. No caso, se eu recebo na pessoa física, eu pago 27,5%. Né? Se eu recebo de uma pessoa jurídica no lucro presumido, hoje em dia eu pago quase 15% de imposto. Com a reforma tributária entrando o IBS e CBS, substitui-se o PIS/COFINS, que hoje é 365%, né, por IBS e CBS, que na área imobiliária vai ter, para alocação, vai ter um desconto de 60% da alíquota. E aí, no lucro presumido, vai me dar uma carga tributária, se eu considerar a alíquota que o governo não está falando, né, que é uma alíquota de 26,5%, 27%, vai me dar uma tributação em torno de 22%. Ainda é menos do que o 27,5%. A outra coisa, para organizar esse patrimônio com a família, se eu for ter um patrimônio de locação e de repente eu tenho 3 filhos, falece um dos patriarcas, você vai ter a matriarca e 3 filhos na escritura do imóvel, né? Tudo fica muito mais burocrático. Daí na hora de receber o aluguel, eu tenho que avisar o inquilino que ele não está pagando só a matriarca, está pagando a matriarca e cada um dos 3 filhos. E, aliás, a matriarca recebe metade, os 3 filhos recebem a outra metade. Acaba complicando bastante. Então, uma holding imobiliária para a organização patrimonial da família também é interessante. Outra coisa, de repente, eu quero que essa matriarca, na falta
né, do cônjuge, que ela tem uma garantia maior de recebimento. Então, de repente, eu posso montar a holding patrimonial nos patriarcas e fazer a doação com uma reserva de usufruto, por exemplo. Então, e eu estou falando matriarca porque é estatístico que mulheres acabam vivendo mais, né, do que os homens, assim, na média. Né? Mas pode ser qualquer um dos cônjuges, né? Você pode manter a reserva de usufruto vitalício que se extingue quando o último dos patriarcas se for, você não precisa extinguir no primeiro. Então, essa questão da organização patrimonial, eu acho que a holding patrimonial exerce um papel importante, e essa questão da organização do próprio negócio, no caso, locação, é um bom exemplo que vale a pena ter uma empresa. Mesmo com a reforma tributária, mesmo entrando IBS e CBS, ainda vai estar mais barato do que uma pessoa física, desde que, claro, né, eles aprovem, aí é o PLP, o Projeto de Lei Complementar 68, desde que eles aprovem o PLP, mantendo 60% de desconto da alíquota para o IBS-CBS sobre locação. Só lembrando que ele foi aprovado, então, na Câmara e foi para o Senado agora para ser... A gente não sabe se o texto vai mudar ou não. Exatamente. Esse é o pedaço da reforma tributária que foi aprovado na Câmara e está no Senado. Então, e por fim, assim, a gente tem visto muita coisa acontecendo no Brasil, né, em relação a essa parte fiscal. Muitas mudanças ano passado, esse ano continuamos com as mudanças. E aí, só para fechar o ITCMD, uma pergunta que eu tenho ouvido bastante. Olha, mas o governo com essa vontade de arrecadar, talvez de aumentar essas alíquotas, será que vale a pena eu agora transferir o meu patrimônio para os meus herdeiros, aproveitando essa alíquota mais baixa? Enfim, aí eu queria te ouvir, eu tenho, né, sempre um cuidado ao responder essa pergunta, a gente sabe que não existe, né, uma fórmula de bolo, a coisa não é tão simples, depende, é caso a caso, cada família é uma, mas queria te ouvir em relação a isso também. Olha, em relação à alíquota, a resposta é fácil. Sim, vale a pena. Só que é o que você falou, é caso a caso, é característica de cada família. Se eu for doar os meus ativos para as minhas filhas e ficar sofrendo porque eu não tenho disponibilidade daqueles ativos, mesmo elas no futuro tendo que pagar mais imposto, paciência. Né? O que precisa ser olhado, né? Eu tive reunião, por exemplo, com uma das herdeiras, com uma das pessoas de família aí proprietária aí de instituição financeira, patrimônio gigantesco, que falou para mim: o meu irmão está doando tudo para os filhos e está dizendo que eu preciso fazer isso. Tá bom, mas vamos ver. No caso do irmão, os filhos eram na faixa de 30 anos, todos eles encaminhados. No caso dela, os filhos, né, em torno entre 12 e 17, 18 anos. Então, assim, ela mesma com 50 e pouquinhos, que gosta de, assim, que gosta de administrar os investimentos dela, ela quer, toda hora ela está olhando investimentos novos. Então, e fora isso, ela tem níveis de gastos bastante importantes. Então, não é uma pessoa que, bom, vou dispor de tudo, já vou colocar no nome dos meus filhos para economizar imposto. Tá bom, você vai economizar imposto, vai viver infeliz? E a sua autonomia, né? Exatamente. Como é que fica? Porque você perde a autonomia. E você sabe uma questão que eu também levanto, eu digo, a gente nunca sabe o dia de amanhã, a ordem natural da vida é que, que nossos filhos vão depois da gente, mas você não sabe o dia de amanhã. Então, um filho que se casa, que tem um herdeiro, que é o seu cônjuge, no caso, né, isso pode acontecer uma reversão patrimonial na família, em que amanhã você vê o planejamento familiar dos seus ativos indo para, né, um herdeiro de um filho ou de uma filha, e você ainda numa fase jovem da vida. Então, assim, é caso a caso, tem que ter muito cuidado com relação a esse tipo de planejamento. E esse ponto de cônjuges, né, um ponto importante é que eu tenho que lembrar que
a separação total de bens, ela funciona durante o casamento. Na não, falta, a falta não, o cônjuge vira herdeiro, junto com filhos. É isso. Então, assim... enquanto não mudar o Código Civil, se mudar, que também está... Se mudar, né, que também está... A tá... gente não sabe se vai mudar. Então também é um ponto bastante importante. Então, respondendo, do ponto de vista tributário, ótimo, dou amanhã tudo, mas do ponto de vista familiar é que eu tenho que entender, né, que cada família tem que entender se de fato vai realmente viver em paz, transferindo, antecipando a sucessão, né, para os filhos. E o que a gente tem visto é famílias indo num caminho intermediário. Então, de repente, olha, a fazenda que eles sabem que não querem vender, que é um patrimônio de longo prazo, tal, tá bom, vou doar com cláusula de usufruto, do parte do investimento. Então, também dá para ir vendo um meio termo, assim, não precisa fazer uma doação total, né? Mas aquilo que for possível antecipar a sucessão, do ponto de vista tributário, sim, é um bom momento. Tá ótimo. E lembrando que o fundo fechado, apesar de ter perdido, né, o benefício do diferimento, ainda conta com um benefício muito importante, que é esse do planejamento, né? Você pode fazer a transferência das cotas para os herdeiros da nula propriedade, se reservando o usufruto e mantendo o controle político, né? E mais que isso, como é um fundo fechado, não dá resgate, se eu vou fazer uma antecipação para um herdeiro que eu tenho medo que ele pegue o dinheiro e saia rasgando, pagando a viagem volta ao mundo para os amigos e tudo mais, o fundo fechado é uma ótima estrutura, porque mesmo que eu não tenha, mesmo na minha falta, né, quando se esvair o usufruto, ele vai ter acesso, né, à renda, não ao principal. O principal você tem uma preservação. Tá ótimo. Super obrigada. Eu acho que a gente poderia continuar aqui, porque esses assuntos, assim, são longos, né? E a gente tem muita coisa acontecendo. Verdade. Mas a gente deixa para uma próxima oportunidade, tá? Eu fico à disposição. Muito obrigada. Obrigada.